ter vindo. Para conversar com o Miguel, temos connosco o nosso colega da Bola Branca, o Rui Viegas. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Temos connosco uma pessoa que dispensa praticamente apresentações, o Miguel Oliveira. Tem Falcão no nome e tem demonstrado também ser um verdadeiro Falcão ao longo da sua carreira, que esperemos que seja ainda bastante comprida. Miguel, muito obrigado pela tua presença. Temos aqui uma conferência maioritariamente dedicada ao futebol. Qual é a tua relação com o futebol? Boa tarde a todos. Eu não queria dizer quase nenhuma, mas é praticamente inexistente. Tirando a seleção nacional, que acompanho como todos os portugueses fervorosamente, o resto diz-me pouco. Mas diz-me pouco não por eu ser quem sou hoje no desporto, mas já desde pequenino não tenho interesse por futebol. A única coisa redonda mesmo na minha vida foram as motas e as rodas das motas e pouco mais. Nunca tive um interesse genuíno no futebol, mas obviamente que reconheço que o futebol, para além de ser um dos desportos com maior dimensão a nível mundial, é ainda no nosso país o desporto rei. E isso sim traz-me sentimentos mistos. E isso tem muito a ver com o facto de, aos 8 anos, teres recebido aquela derby, não é? Sim. Isso mudou-te um bocado a preferência ou achas que poderias ter enverdado por outra modalidade? Não sei, eu queria ser piloto de motocross. Era a minha... Era o meu desejo, era o meu sonho. Piloto de motocross, para quem não está familiarizado, é uma moto, mas corre em terra e saltos. E era isso que eu gostava de fazer, mas o meu pai sempre me puxou para um lado mais seguro. Andar de motocross e de certeza que me ia dar muito mais lesões do que agora o motociclismo, a modalidade da velocidade me dá, mas era o que eu queria fazer. Mas sim, foi aí um mudar de trajetória. Parece um pouco contraditório tendo em conta os últimos tempos, não é? Sim, é contraditório, mas não tem sido por iniciativa própria estas lesões que eu tenho tido ultimamente. E quiçá talvez tenha experimentado um pouco tudo. Eu sempre fui uma criança muito ativa, mas sempre muito mais individual e pouco disponível para tentar montar uma equipa para jogar futebol. Já vamos aqui olhar um bocadinho para o tema desta conferência, a ética, o talento, a igualdade do desporto, mas há muita gente que naturalmente que nesta altura quer perceber um bocado o que é que se passa com o Miguel. Quando é que o Falcão volta a voar? É já em Mugello ou ainda é cedo? Eu gostava de ter a certeza sobre a data exata quando regressar. A lesão que eu tenho no ombro não é uma lesão com uma recuperação fixa a nível de tempo, e isso comporta que eu não consiga ter uma certeza quando voltar. Obviamente que a prioridade, tanto para mim como para a minha equipa, é que eu volte a 100%. E, portanto, se tiver de demorar mais do que as 5, 6 semanas que estão previstas, lá terá de ser. E vais voltar com receio ou não? Não. Não tenho motivos para ter receio. A lesão que eu tive, sei que é uma lesão que quando for para cima da moto estarei a 100%. Portanto, vou poder lidar com situações onde vou ter de puxar mais pelo braço, pelo ombro, por tudo. Quanto ao resto, é o risco inerente de andar de moto, mas isso sei ao sair de casa, por isso não me queixo. Eu, na preparação para esta nossa conversa, estive a ouvir algumas entrevistas antigas tuas e algumas até bem recentes. Em janeiro, por exemplo, tu dizias que esperavas alcançar o título mundial em breve. Era uma expressão... Isso agora caiu por terra ou não? Não, de todo. Este ano tenho visto que quem pontua muito durante o fim de semana são pilotos de alguma forma muito inesperados, que são protagonistas. Eu acredito que quando essas posições
se solidificarem um bocadinho mais e haver um bocadinho mais de previsibilidade de quem está na frente ou não nas corridas, acho que os ânimos se vão acalmar um bocadinho. Pelo menos esta é a minha leitura, talvez não. Mas o que eu acredito é que em 700 e tal pontos possíveis ainda esta época, acho que ainda nem 100, passado 5, 6 corridas, foram alcançados. Portanto, é possível ser campeão este ano. Obviamente que estar aqui sentado, aleijado, sem andar de moto e dizer que é possível ser campeão, desse passo à realidade ainda vai um bocadinho, mas eu espero voltar forte e voltar para que possa demonstrar a minha capacidade e a minha rapidez nesta moto. Miguel, o que é que faltou nestes incidentes, se é que faltou alguma coisa, que te levaram, incidentes/acidentes, que te levaram à situação em que estás agora? Felizmente para todos nós que te admiramos já em recuperação, faltou ética? Não. Não, acho que seria insensato da minha parte abordar o tema da ética aqui nos meus incidentes. Simplesmente porque não tiveram nada a ver com isso. Tiveram simplesmente que ver com circunstâncias das corridas, circunstâncias que podem também se encaixar a mim e portanto eu nunca atirei ninguém ao chão, mas acho que ao longo quanto mais passa tempo e quanto mais corridas eu faço, essa probabilidade existe. Eu pergunto no isto meu desta caso forma, não o quero fazer de forma leviana, mas na altura leu-se bastantes coisas sobre isso, quer dizer, houve muita gente a apontar o dedo ao Marco Marques, até mesmo agora recentemente ao Quartararo, houve muita gente a apontar o dedo a esse nível. Sim. Portanto, tu nesse capítulo acabas por ilibar os teus concorrentes de pista. Não ilibar no sentido de dizer não, está tudo bem, olha, foi só um lance de corrida. Acho que é sempre importante trazer a responsabilidade para quem está em cima da moto, possa respeitar os adversários e tem de existir esse respeito. Nós disputamos posições hoje com uma máquina que pesa 160 kg e andamos a 300 a hora, portanto existe aqui alguma dose tanto de coragem, mas tem de existir uma boa dose de autocontrole e outra grande dose de respeito pelo próximo, porque simplesmente não podemos largar os travões e ir parar em cima de quem estiver à frente para podermos fazer uma curva. Mas nisso confio, deposito a minha confiança nos juris de prova, que é quem nós temos de recorrer e de quem nós nos devemos sentir protegidos quando acontecem situações destas, passíveis de serem penalizadas, não só pelo ato em si, mas talvez por trazer alguma reflexão. No primeiro caso, que foi o do Marques, trouxe-lhe uma reflexão que lhe tirou 3 corridas. Durou-lhe algum tempo, portanto ele teve tempo para refletir, porque coitado também se aleijou na mão. Esta do Quartararo ele pôde logo correr após ter se visto envolvido num incidente, porque do Quartararo não consigo ver culpa nenhuma, apesar de o terem penalizado a ele. Portanto, há aqui sim alguma falta talvez de coerência, talvez de consistência de penalizações e a quem se dá e como dá, isso sim. Miguel, como te disse e como sabes, estamos numa conferência subordinada ao tema ética, talento e igualdade no desporto. Vamos falar um bocadinho do talento, que é importante. O Miguel Oliveira conseguiu até hoje o que ninguém tinha conseguido ao nível do motociclismo em Portugal. Havia o Miguel Praia, não é? Que começou talvez um bocadinho já mais tarde, não é? Chegados aqui, há mais talento, consegues ver mais talento no futuro para que esta modalidade não saia da montra? Certo. Olha, eu reconheço que hoje em dia a montra de exposição é muito maior, o leque de variedade de escolha, mesmo economicamente, é um leque muito mais variado daquilo que eu tive acesso. Isto a nível de escolher campeonatos, a nível de modalidade de iniciação. Hoje em dia iniciar na velocidade não é algo impossível. Na minha altura era algo não só impossível, como também visto um bocadinho culturalmente, um bocadinho
com maus olhos, porque meter um miúdo em cima de uma moto a andar num circuito às voltas com outras Elitista motas, até, não é? muito elitista, muito menos que os carros, atenção, mas sim, algo elitista. Mas eu acho que hoje vê-se muita plataforma, vejo muito talento, mas associado a esse talento vejo muita falta de vontade. Na minha altura, eu queria mesmo de verdade ser piloto e estava disposto, sim, estava disposto a escolher o caminho de ser piloto, a abdicar de outras coisas, ser empenhado na escola, enfim, dar a moeda de troca para ter as motas. E hoje em dia vejo pouco, acho que vejo muitos miúdos com talento que ficam pelo caminho, muito por atitude e às vezes por falta dela. Como é que se recupera esse talento? Este talento recupera-se liderando pelo exemplo. É a única forma que eu vejo neste momento, é liderar pelo exemplo. Eu, no meu caso, tenho de liderar pelo exemplo, pela imagem que passo, nas pequenas oportunidades que tenho de intervir e falar sobre o assunto, de poder espelhar ao máximo aquilo que me trouxe até aqui, aquilo que me mantém. Porque muitas pessoas se esquecem que nós temos a trajetória até chegar onde queremos, mas depois para nos mantermos é às vezes muito mais difícil do que por chegar lá. E portanto são estas pequenas intervenções que eu tento dar para que, enfim, quem se esteja a iniciar no desporto perceba de verdade o que Mas é preciso. fizeste mais do que isso, porque havia, por exemplo, ao nível das camadas jovens, não é? Como tantas vezes se fala no futebol, havia a questão de se poder promover espaço para os mais pequenos, os mais novos, se iniciarem na modalidade, terem muitas vezes o primeiro contacto com a modalidade. Se calhar muitos não o tiveram, senão através da Oliveira Cup. Mas esse é um projeto que ficou pelo caminho. Sim, ficou meio pelo caminho. Nós iniciámos o projeto da Oliveira Cup, que era um troféu de iniciação. Nós abrimos o projeto entre outras categorias, mas o foco principal eram os 10 lugares na categoria da Mini Grande Prémio, Mini GP, que era feito a um custo extremamente acessível, com os equipamentos... Com cedência de motos. Nós deixávamos as motos aos concorrentes para poderem treinar, para poderem ter mais tempo e mais contacto com o motor. Fizemos o ano de 2017, 18 e 19. Depois o ano de 2020 ainda fizemos, mas já com algumas corridas em Espanha, mas por força maior da pandemia tivemos de abortar o projeto e de facto deixar pelo caminho, porque o esforço era um esforço feito de forma privada, era mesmo algo que nós queríamos dar oportunidade e fazer acontecer. Inevitavelmente muitos dos meus parceiros pessoais se juntaram e quando dizes de forma privada, era no sentido de que deveria haver uma entidade que fizesse esse trabalho, quase como um trabalho público, ao nível da promoção. É difícil falar nisso. Estou a falar da Federação, por exemplo, de Motociclismo. Sim, a Federação de Motociclismo foi nossa parceira nos primeiros anos. O facto de todo o investimento ali, vou-lhe chamar do circo todo da Oliveira Cup, era investimento nosso, portanto a título privado, era difícil obviamente abrir para tudo e todos que quisessem experimentar uma moto. Não era a nossa intenção por uma inscrição de 40 euros ou 50 euros federar um miúdo e metê-lo em cima de uma moto para que ele pudesse experimentar e depois se calhar gosta, se calhar não gosta e olha, ficou um fim de semana bem passado e agora já não vimos para o próximo fim de semana. Esse não é o nosso objetivo, nós queríamos formar pilotos e formámos pilotos. Aliás, 80% da grelha hoje em dia do Campeonato Nacional nas camadas de iniciação, todos os pilotos passaram pela Oliveira Cup. Muitos deles que correm internacionalmente passaram pela Oliveira Cup e isso enche-nos de orgulho porque nós não quisemos dar uma oportunidade de fim de semana a pilotos, esse é o trabalho da Federação, nós queríamos realmente formar pilotos. E sim, a Federação... Estamos a falar de que idades? Esses, por exemplo, que conseguiram dar o passo em frente? Nós tínhamos a Mini GP dos 10 aos 14. Nós achávamos que dos 10 aos 14 era uma idade boa para que eles pudessem iniciar. Há pilotos que se iniciam mais cedo, há pilotos que se iniciam também mais tarde.
mas nós achámos que essa era realmente a idade certa. Nós corríamos em cartódromos, portanto não era feito provas em autódromos, fizemos uma prova em Portimão, também chegámos a fazer no Estoril, mas pronto, é de facto esse nosso projeto que depois alavancou a equipa, e nós ainda hoje temos a equipa no Campeonato de Espanha. Fizemos até o ano passado, ou até 2021, salvo erro, fizemos o campeonato português, e depois levámos os miúdos para a Espanha para que eles possam evoluir. Ou seja, experimento isso tudo, precisamos de ter uma rede maior para que nesta modalidade também essas idades, essa geração e outras gerações que se seguem possam iniciar-se no motociclismo como se iniciam noutras modalidades. Iniciar não é difícil, iniciar é fácil. O problema é mantê-los, é captá-los de verdade. Porque iniciar às vezes é um bocadinho por curiosidade, não é? O iniciar, para já, o nosso desporto tem várias coisas. Uma delas é que nós não podemos simplesmente comprar uns ténis ou uns calções e ir praticar. Há ali já algum planeamento financeiro que tem de ser feito, tem de ser planeado. Essa primeira barreira, felizmente, já se quebrou, já existem coisas muito acessíveis. Portanto, o próximo passo é realmente captar os miúdos, captar as famílias também, porque isto não é só um desporto individual onde o piloto fica em cima sozinho na moto. É preciso que haja aqui um entorno familiar predisposto a querer passar esse tempo também com o filho, em querer levar a moto, em querer carregá-la, em querer pôr a gasolina, em querer mudar os pneus, encher os pneus, ver as pressões. Fazer muitos quilómetros. Fazer muitos quilómetros, como eu fiz com o meu pai na carrinha e nas caravanas. É o natural, portanto não é só aquele desporto hobby de fim de semana, mas comporta também incorporar um estilo de vida que seja prazeroso para ambas as partes, para os filhos e para os pais. Hoje discute-se muito a questão da igualdade. E há muitas meninas a correrem nos dias de hoje. Sim senhor, e nisso a Federação Internacional deu um passo na direção certa em formar a categoria de velocidade apenas para pilotos femininas, a iniciar no ano de 2024. Vai haver um campeonato do mundo só para mulheres. E portanto isso é um primeiro passo para que pelo menos na categoria da velocidade haja igualdade. Há muitas, já houve pilotos a correr no Mundial de Moto3. Eu corri com duas na minha altura, e pronto, eram ossos duros de roer, não era nada fácil. E elas têm jeito para a coisa? Sim, muito jeito, e enfim, ainda hoje em dia há uma piloto que se chama Ana Carrasco, que está a alinhar nas grelhas da Moto3, portanto na categoria mais baixa do campeonato, e é competitiva. Fácil vai ser para a Alice Oliveira, porque tem um coach privado, ou não? Não, a minha filha gosta mais de dança. E de ténis e essas coisas. O pai também não incentiva a ir por aí? Ela tem 3 motas, não é? Se ela quiser pegar numa ou outra, estão ali. Eu não lhe vou privar, porque ela tem os meios. Agora, se não quiser, é um conforto para mim. É um conforto. Muito bem. Miguel, estamos quase a terminar esta nossa conversa. Ainda dentro da igualdade, mas num outro prisma, eu gostaria de perguntar-te o seguinte. Há muitas, e voltando um pouquinho atrás também nesta nossa conversa, há muitas modalidades que se queixam, e isto é uma coisa já recorrente, desta diferença de apoios em relação ao futebol. Tem muito a ver com o mediatismo, tem muito a ver com a visibilidade, tem muito a ver com aquilo que acabaste de dizer há pouco. Somos um país de futebol, não é? Em que o desporto rei é o futebol. Tu sentes um pouco também estes lamentos, estes ais? Sim, eu fazia só uma pequena observação. Eu acho que nós somos um país de futebol, sim, mas eu gostava pelo menos de ouvir falar disso mesmo, de futebol, do jogo, daquilo que acontece e não do que acontece à volta do jogo, não é? Eu acho que isso é uma questão pertinente.
porque eu vejo se falar de tudo menos do que acontece concretamente, tecnicamente no campo, e isso chateia bastante. Alimenta, obviamente, quem adora essas situações e as polémicas, mas eu gosto e admiro os atletas, admiro a modalidade e gostava de saber mais, mas não consigo. Mas sem fugir ao cerne da questão. O cerne da questão é natural quando as plataformas de comunicação são amplamente distribuidoras destas notícias que não são técnicas. É normal que as pessoas se alimentem disso e que queiram ainda mais isso. E ano após ano, essa vai ser sempre a tendência, que o nosso país viva muito mais os campeonatos da Liga e do futebol do que outras coisas. E é escusado dizer que é uma pena, porque Então vives confortavelmente com isso? Não é que eu viva confortável com isso, mas o que é que eu vou fazer? Não posso ir à papelaria e rasgar as capas dos jornais todos, não é? E dizer, não, vocês agora não veem estes jornais. Não posso fazer isso. Acho que a única forma é cada atleta dignificar a sua modalidade e a sua trajetória de forma autocentrada e não implicativa, no sentido de não, porque o futebol, não, porque aquilo, não arranjando desculpas ou atalhos para justificarem a falta de apoios. E portanto essa é a abordagem que eu tento levar. Não queria sentar-me aqui e dizer não, isto é uma injustiça porque as modalidades olímpicas têm verbas e o motociclismo não tem, para os treinadores, para os atletas, para se prepararem. Essa trajetória não nos leva a lado nenhum. Portanto, eu prefiro muito mais um estilo mais autocentrado, puxar a responsabilidade para nós, focar na comunicação. É importante comunicar. Os patrocinadores que eu tenho, tento comunicar ao máximo, tento criar essa imagem. Não foi uma trajetória que tenha sido fácil chegar até aqui, porque agora eu estou nos sortidores da BP e etc. Mas é isso que eu agora te queria perguntar. Sim. É que isso não é um bocadinho de falar de barriga cheia? Isto é uma provocação que te faço, claro. Porque se calhar já passaste um bocado por essas dificuldades quando andavas na carrinha. O meu pai que está aqui à frente não me vai deixar mentir. O meu pai bateu em toda a porta das empresas que pudessem apoiar. E levou com o não muitas vezes. E não vais conseguir, sem nós não vais fazer nada. Chegou ao cúmulo. Uma vez perguntaram se Moto 3 era moto a 3 rodas. E eu já vencia corridas na Moto 3. Portanto, estamos a falar de há 7 anos atrás? Sim. 8 anos atrás. Já vinhas aqui à Renascença nessa altura. Eu já vinha dar entrevistas, já falava sobre as coisas, já tentava explicar e, portanto, eu sempre tentei também explicar as coisas de uma forma de um espectro bastante amplo e que as pessoas entendessem que Moto 2 era 2 rodas, mas não existia Moto 1, era MotoGP. Houve muito partir pedra, que agora sim, parece que falo de barriga cheia, mas passámos por muitas dificuldades. Eu corro desde os 10 anos e desde os 10 anos que o meu pai se preocupava em escrever comunicados, em ter a moto limpinha, com os patrocinadores, com a carnagem limpa, um fato a condizer com a moto, ter uma roupa de equipa, enfim, tentar passar uma imagem que chegasse com tantos portfólios que eu vi lá em casa feitos, apresentações para empresas e tudo mais, para tentar ter uma imagem mais ou menos refinada para tentar vender a ideia. É natural, passámos por essas dificuldades todas, por isso a mensagem também é um bocadinho esta. Não nos podemos recostar à sombra da injustiça mediática que as modalidades sofrem versus o futebol. Temos de ir à luta, temos de arregaçar as mangas e pôr pés ao caminho. Estamos quase a ver ali a bandeira xadrez. Sim. Queria terminar, Miguel, perguntando-te o seguinte: o que hoje é o limite, amanhã deixa de o ser. Certo. Vai continuar a ser a tua máxima? Sim. Obviamente, sempre em constante evolução, em constante busca de algo maior e sim, de conquistar mais coisas. Ainda falta um bocadinho. Agradeço-te teres vindo à conferência da Bola Branca. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado.